Lindo, multifuncional e para nossa autodefesa é tudo que a gente precisa para este carnaval. Eu vou te ensinar esse colar de crochê que, além de fácil e rápido, ele é muito funcional, porque aqui ele leva um broche. No caso de você estar pulando carnaval ou em qualquer outra ocasião, se arrebentar alguma peça sua, você simplesmente prende com o broche. Olha só que maravilha. E ele serve como autodefesa no caso de alguém estar nos importunando. Eu vou te ensinar todos os segredos das crocheteiras de alto padrão. Então já vai deixando seu like e bora pro tutorial. A gente vai iniciar então pesando o nosso fio para fazer o cálculo da nossa peça no final. Os materiais estão todos aqui na descrição do vídeo com os links para facilitar a sua vida, e eu vou falando dos materiais durante a aula e vai aparecer aí o código keyword de cada um. No caso de você se interessar, basta você apontar o seu celular para a televisão. Muito bem. Então, para a gente começar e poder calcular o preço da nossa peça no final, a gente precisa de uma balança digital. Então, eu tenho aqui 72 gramas de fio, 72. Eu vou trabalhar com esse fio, que é o rabo de rato de 1 milímetro, na cor 08. Muito bem, com ele eu vou utilizar a agulha de 2,5 milímetros. Agora vamos começar. Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. Vamos começar então deixando um pouquinho de fio para acabamento e vamos iniciar fazendo um anel mágico, dessa forma. Aqui eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Agora eu vou entrar dentro de cada uma das correntinhas, trazendo a laçada e mantendo-a na agulha. Então, aqui eu tenho duas alcinhas, 3, 4, 5. Olha, esse aqui é o nozinho, tá? Não vamos entrar nele. E vou buscar aqui a 6ª laçada dentro do anel mágico. Volto e tenho agora 6 alcinhas na agulha. Laço, vou fechar somente a primeira. E agora vou fechar de 2 em 2. Fecho 2, fecho 2, fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Esse fechamento ajuda se a gente contar 6 tempos. Então, eu fechei a primeira, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho assim. E aqui, olha, a gente vê que tem gominhos, né? Então, esse é o lado direito, aqui o lado do avesso tem esses gominhos. Ó. É neles que a gente vai trabalhar agora. Então, retomo o trabalho. Vou aqui no primeiro gominho, busco a laçada e mantenho. Vou no segundo, busco a laçada e mantenho. Vou no terceiro, busco a laçada e mantenho. E vou no quarto e mantenho a laçada. Fico com 5 laçadinhas na agulha e vou buscar a 6ª aqui no anel mágico. Fecho a primeira, 1, e agora de 2 em 2. Então, fechei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fechei aqui em 6 tempos. Vou fazer exatamente a mesma coisa, mas 2 vezes. E a gente vai ter 4 carreiras dessas daqui. Fiz aqui, então, as 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5.
Venho aqui novamente no anel mágico e vou prender essas 5 correntinhas com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Ajusto bem. E fica assim. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro, encontro aqui o gominho. Trago a laçada, entro no próximo, trago a laçada. Fico com 3. Entro no anel, busco a 4ª. E aqui, fecho a primeira, fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Então, aqui a gente fechou em 4 tempos. Vou novamente no gominho. 1, 2, fico com 3, busco a laçada, fecho a primeira, 2, 2 e 2. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho no anel e prendo essas 3 correntinhas com ponto baixíssimo. Subo novamente 3 correntinhas, 2, 3, e vou fazer o processo novamente. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que fizemos aqui, só que ao contrário. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Entro nelas. E fico com 5 alcinhas. Venho buscar a sexta dentro do anel, fecho a primeira e fecho 2, fecho 2, fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo até ter 4 carreiras dessas daqui. Fiz aqui, então, as 4 carreiras e agora a gente vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui dentro do anel mágico e prendo com um ponto baixíssimo. Nesse momento, eu vou sair aqui um pouco do trabalho, vou ajeitar e vou pegar o fiozinho do fim do novelo, que é do anel mágico, e vou puxar. E vou fechar o anel, dando forma para minha borboleta. Olha, gente, que coisa linda que fica. Olha que graça. Muito bem. Então, vamos retomar aqui o trabalho. Aí, a gente terminou aqui, olha, no centro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui nessas alcinhas e a gente vai fazer ponto baixíssimo em cada uma delas. Então, entro aqui na primeira e fecho as 2 alcinhas. Venho aqui na segunda,
fecho as duas alcinhas. Na terceira, fecho as duas. Na quarta, fecho as duas. E na quinta, fecho as duas. E vai ficar assim. Agora, a gente vai precisar da fita métrica, porque a gente vai fazer aqui, olha, eu vou fazer 25 centímetros de correntinhas. Então, retomo aqui e começo a fazer as minhas correntinhas até atingir 25 centímetros. Fiz aqui, então, 25 centímetros de correntinhas e eu fiz aqui 45 correntinhas na minha tensão de ponto, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso pingente de pérola, porque esse vai ser o nosso fecho. Muito bem, então a gente vai pegar o nosso fecho, o nosso pingente, né? E aí, então, a gente vai trazer mais uma correntinha. Dessa forma. E ele vai ficar preso aqui. Muito bem. Nesse momento, eu vou virar minhas correntinhas aqui pro lado direito para cima, o lado direito para cima, e vou entrar em cada uma das correntinhas, fazendo ponto baixíssimo, dessa forma. Então, fecho as duas alcinhas de uma vez. E aí, a gente vai ajeitando o nosso trabalho. Esse é um grande segredo. Quando a gente faz o ponto baixíssimo, ele tem que ser soltinho. Então, o ideal é que a gente traga ele assim e a gente vá ajustando, ó. Fechamos as duas alcinhas e aí, dessa forma, a alcinha, ela se mantém no mesmo tamanho aqui na nossa ponta da agulha, né? Do calibre do crochê. Ó. E aí, sempre tomando cuidado pra gente não pegar a correntinha assim, torta. Sempre colocando ela aqui do lado direito pra cima. Dessa forma. E aí, a gente vai ajeitando e ela vai ficando maravilhosa. Muito bem, vamos fazer pontos baixíssimos até terminar o número de correntinhas. Fiz aqui, então, o meu último ponto baixíssimo na última correntinha. Agora, eu vou puxar o fio e já posso cortar. Muito bem, agora, olha, eu finalizei aqui, certo? Finalizei aqui. Eu vou entrar aqui no pontinho seguinte e vou pegar as duas alcinhas. Dessa forma. Trago o fio. E agora, eu vou entrar bem no centro aqui do último pontinho que a gente fez, né? Ele tá aqui, ó, tô com uma laçadinha que passou por aqui. Agora, eu vou entrar bem no centro dele e vou sair aqui atrás. E aqui, então, olha, a gente fez um ponto baixíssimo falso. Olha só como fica lindo, fica perfeito, né? Muito bem, agora eu viro o meu trabalho e vou fazer aqui o acabamento. Então, eu vou entrar aqui nos fiozinhos, por trás do trabalho, sempre observando que o meu trabalho fique harmônico, não fique repuxado nem nada. E aí, então, eu vou entrando aqui nos pontinhos, para fazer o acabamento.
Vou fazer a mesma coisa aqui com o fiozinho do anel mágico. Vou entrar aqui pelos fiozinhos. Agora a gente vai colar. Para fazer esse acabamento, a gente vai usar cola pano. Pode ser também cola de silicone fria, tá? E aqui eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro velhinha. E o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui o fiozinho do acabamento e vou puxá-lo para trás, abrindo aqui o espaço nesses pontinhos. Vou pegar um pinguinho de cola e vou passar aqui. De modo que pegue o pontinho de baixo e o fiozinho. Agora eu corto. Coloco o fiozinho para baixo e coloco os pontos por cima dele. Olha, fica um acabamento perfeito. Ai, que lindo! Ah. Vou fazer a mesma coisa nesse. E esse é o acabamento que a gente faz. Olha que espetáculo! Gente do céu! Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o outro cordãozinho. Para fazer o outro lado do cordão, a gente vai pegar aqui um fiozinho e vamos fazer um nó corrediço. Dessa forma. Deixo ele larguinho. Agora eu vou vir aqui, olha. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na quinta correntinha, a gente vai introduzir a agulha de crochê e a gente vai trazer aqui a laçadinha do nó corrediço. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o mesmo número de correntinhas que fizemos aqui do outro lado. No meu caso, foram 45 e deu 25 centímetros, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui, então, 45 correntinhas ou 25 centímetros de correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui, então, as 6 correntinhas. Agora, eu venho aqui na sétima, né? Contando de cima para baixo. Na sétima, eu introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E fica dessa forma. Porque o nosso pingente, ele tem que passar por aqui, porque o nosso pingente vai ser o fecho. Muito bem. Então, agora eu vou voltar fazendo o mesmo processo de pontos baixíssimos em cada uma das correntinhas. Chegando na última correntinha, a gente volta. Fiz aqui, então, pontos baixíssimos em toda a extensão das minhas correntinhas. E aqui, olha, a gente fez pontos baixíssimos aqui, né? A gente vai fazer pontos baixíssimos aqui também. Entro aqui na alcinha e trago ponto baixíssimo. Entro na próxima e faço ponto baixíssimo. Na próxima, deixa eu ajeitar meu fio aqui. Aí,
Na próxima, faço aqui ponto baixíssimo. Vejo se o meu trabalho tá harmônico. E aí, agora, então, eu vou entrar aqui no centro do anel e vou fazer o último ponto baixíssimo. Puxo bem o fio, ajusto o ponto. E aqui eu já posso cortar. Dou mais uma ajustada aqui no ponto. E agora eu vou fazer o acabamento desses fiozinhos. E o nosso trabalho tá ficando assim. Agora, gente, vem a cereja do bolo. Olha só este broche. Vocês não vão acreditar. Eu comprei na Shopee, olha, vem muitos broches. Muitos, e um mais lindo que o outro. Esses daqui, eles têm 1001 utilidades, né? Olha que lindos. E o preço, gente, é menos de R$ 20. Eu fiquei boba. Clica no link que você vai ver. Olha só. Esse aqui é o broche com pérolas. Então, a gente vai abrir esse broche. A gente vai passar assim, não vai prendê-lo no colar, nem nada. Só vai passar ele aqui no colar, dessa forma, olha. Aí a gente prende ele, e aí então ele é o corpinho da nossa borboleta. Olha só, então aqui estão as correntinhas que a gente fez. Vou pegar aqui o pingente gota e vou passá-lo aqui. Olha que lindo. Então, o colar atrás fica com esse pingente e na frente ele fica dessa forma. E agora chegou a hora da gente calcular o preço desta belezura. Vou abrir a minha planilha, preço certo. Se você gostar dela e quiser também utilizá-la, basta apontar a câmera do seu celular para o código keyword que está aparecendo aqui na tela da sua televisão ou acessar o link que está na descrição aqui do vídeo. E agora vamos pesar o nosso fio para a gente poder fazer o cálculo de preço da nossa peça. Nós tínhamos 72 gramas, agora temos 64, então nós utilizamos 8 gramas de fio. Bora lá para a calculadora agora. Então eu tenho, olha, todos os meus gastos mensais, ela faz o cálculo sozinha. Aqui os materiais, né, os meus custos variáveis que eu utilizo para as minhas embalagens, né? Aí aqui tenho o meu salário que eu determinei. Aqui, olha, ela faz já o cálculo da minha mão de obra. Eu demorei 30 minutos para fazer. Então, 30 minutos é meia hora, 0,5. Então, aqui ela já me mostra qual o valor da minha mão de obra. Eu usei no colar que a gente fez fio rabo de rato. Eu pago R$18,90 por 100 metros. Então, em gramas, são 80 gramas. Nós utilizamos aqui 8 gramas. E observe que aqui ela já vai fazer o cálculo. R$2,04, porque eu paguei aqui R$1,50 de frete. Muito bem, aqui eu utilizei um pingente de pérola gota, um valor unitário 11,15, vem 25 na embalagem, eu utilizei 1. E aqui a gente já pode ver que ele vai alterar, ó. Aí ele já fez ela já fez o cálculo de 45 centavos aqui do meu pingente. Eu usei um broche também, que eu paguei R$19,80, vem 14 broches, eu usei apenas um. Então, aqui eu gastei R$1,41 e aqui
a planilha já faz o cálculo total. Muito bem, então aqui chegamos no cálculo do custo total dessa peça. Então, tenho os meus custos fixos, os variáveis, materiais, valor da minha hora trabalhada, e o custo total desta peça é de R$ 24,79. Eu pago 6% de impostos, coloco 30% de lucro, e aí então ela me diz que o valor dessa peça sem o frete é no mínimo R$ 33,72 dentro da minha realidade. Então, cada um de nós preenche aqui a planilha com seus custos fixos e tal, e com o material que está utilizando. Então, agora eu vou mostrar para vocês como ficou o trabalho final. E esse foi o resultado do nosso trabalho de hoje. Olha que lindos que ficaram esses colares. Esse especial para o carnaval, esse eu fiz com fio rabo de rato, 1 milímetro, multicopo. Esse fiz também com fio rabo de rato, na cor camurça, 08. Já esse aqui eu fiz com fio encanto normal, na cor bordô. E esse aqui eu fiz com fio encanto slim, na cor ouro. Eu espero que você tenha gostado bastante desse tutorial, que você pule muito o carnaval com o seu colar maravilhoso, que você se divirta muito. E antes de ir embora, clica na playlist que está aparecendo aqui e vai assistir mais vídeos maravilhosos como esse.